Bem, olá, bom dia, turma. Eu sou o professor Tiago Lucena e vamos começar agora interpretação de textos, que é o conteúdo proporcionalmente mais cobrado em concursos públicos. De cada 10 questões, geralmente, 4 envolvem interpretação. Gente, diferença entre compreensão e interpretação textuais. Na compreensão, todas as informações devem estar presentes no texto. Na interpretação, não necessariamente. A banca pode exigir conhecimento que não esteja diretamente presente no texto. Conhecimentos históricos, por exemplo, que são necessários para que você compreenda o tema do texto. Nós temos 3 leituras que devem ser feitas, tá? A primeira leitura é o que nós chamamos de leitura de reconhecimento. É aquela leitura rápida, cujo objetivo qual é? Saber apenas do que trata o texto, mais nada, certo? Pegou o texto, li o texto fala de quê? Do aumento de juros para 2024. Só isso. A segunda leitura, a primeira chamada de leitura de reconhecimento. A segunda leitura é uma leitura chamada de analítica. Professor, o que é uma leitura analítica? Também chamada de investigativa. É aquela na qual você vai grifar palavras que podem comprometer a interpretação. Por exemplo, sempre, às vezes, você vai identificar quais são os argumentos defendidos pelo autor em relação àquele tema. Então, suponhamos que o texto seja sobre a seca no Nordeste. E o autor enumerou 3 argumentos que ocasionam a seca no Nordeste. Por exemplo, uma questão climática, uma questão geológica ligada ao solo e uma questão política, né? O governo federal envia verbas anualmente para os municípios atingidos pela seca, mas os gestores municipais, principalmente em pequenos municípios, fazem o famoso desvio de verbas, não é? Causando, assim, o chamado enriquecimento ilícito. Então, é importante, na segunda leitura, que você grife quais são os argumentos que o autor utilizou para convencer nós, leitores, de que aquilo que ele está dizendo, de fato, é verdade. O que são os argumentos, professor? Os argumentos são embasamentos teóricos que transmitem confiança ao leitor em relação ao tema abordado. Quando você faz, por exemplo, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, vou dar um exemplo com meu pai. Meu pai fez o doutorado em psicologia esportiva. Ele trabalhou com a seleção brasileira, a seleção belga e a seleção francesa de judô, seleções nacionais. E, basicamente, ele provou que a presença de certas pessoas, de certos familiares, em competições de alto nível, Jogos Olímpicos, campeonatos mundiais, as etapas do circuito mundial, poderiam inibir a desenvoltura do atleta na competição. Inclusive, eu lembro, devia ter uns 13 anos quando meu pai começou o doutorado, eu lembro que ele fez um questionário e tem um grande atleta brasileiro que já foi campeão olímpico, né, trouxe muita alegria para o Brasil, já ganhou 2 medalhas olímpicas, que ele relatou ao meu pai que a presença da mãe dele em competições de alto nível baixava o rendimento dele. Por quê? Porque o judô é um esporte que, na hora do pega-para-capar, né, do combate,
O judoca tem que ir lá com tudo. Então, enquanto o pai batia nas costas dele e dizia, posso que eu disse o nome dele agora, ele dizia, vai lá, cara, arrebenta, você vai detonar. A mãe, desde criança, dizia, filho, cuidado para não se machucar. Tenho certeza que você quer entrar no dojo, não quer desistir, e isso deixava desmotivado. Até que quando ele chegou aos 16 anos, ele pediu à mãe, ele disse que a mãe chorou, ele pediu à mãe que a mãe não visse mais as competições das quais ele participava, porque aquilo ali estava tirando a concentração dele. Mas para que meu pai provasse isso a uma banca de professores especialistas, no dia da defesa da tese, ele teve que estudar bastante e teve que argumentar, provar, por A mais B, por que aquilo ali acontecia. São os argumentos, conhecimento teórico a respeito do tema. E a terceira leitura, todo mundo pergunta, professor, eu tenho que ler 3 vezes? Tem. Porque a terceira leitura é a mais importante, é a conclusiva. Primeira leitura, leitura de reconhecimento. Segunda, investigativa, também chamada de analítica. E a terceira leitura é uma leitura conclusiva. É quando você, seguro de suas respostas, vai saber exatamente do que é o texto, quais são os argumentos, qual é o pensamento final do autor a respeito do tema. E aí sim, você vai começar a responder as questões. Pessoal, nunca cometa o erro de ler primeiramente as questões e depois buscar as respostas no texto. Não cometam esse erro. Isso funcionava até mais ou menos. Tem um colega que está perguntando se a internet está cortando. Quem estiver em casa, por gentileza, se puder escrever no chat aí, tá bem? Ele está perguntando se está cortando para todo mundo. Aqui está beleza, está todo mundo aqui. Eu estou vendo aqui a transmissão. Quem puder escrever aí se o som está legal, está tudo bem? Aí você que está em casa, assistindo de casa, você tem que ver a internet, né? Mas internet com menos de 300 megabytes já fica muito lento, tá? Tem internet boa. Ok, né? Tudo bem, então. Estão me ouvindo bem? Tá, gente? Então, não cometam esse erro de ler primeiramente a questão e depois buscar a resposta do texto. Por quê? Eu vou explicar para vocês aqui o truque. Desde 2014, houve uma mudança de posicionamento das bancas na parte de texto. Antes disso, olha só, quando uma questão dizia assim, ó, segundo a conclusão, 2 pontos. O que é que o aluno fazia? Nem lia o texto todo, já ia onde? Na conclusão, lia o último parágrafo e conseguia responder, professor. Gente, por incrível que pareça, conseguia responder sim. A questão dizia assim, ó, de acordo com a introdução, aí o que é que o aluno fazia? Pegava a introdução, lia e conseguia responder. Hoje, as questões de interpretação costumam envolver todo o texto. Ou seja, se você não tiver uma leitura global, você será induzido ao erro. A questão pergunta se João está feliz exercendo a profissão de veterinária. Aí, na introdução, o aluno lê e já diz lá, João é um jovem adulto que desde criança amava os animais
e sempre sonhou em se tornar veterinário. Na introdução diz que ele realmente se satisfaz com a profissão. Mas, ao longo do texto, o autor argumenta que as pessoas não dão valor à profissão, que João foi perdido aí o entusiasmo em cuidar dos animais. E, finalmente, no terceiro parágrafo do desenvolvimento, não era a conclusão, João revela que não quer mais ser veterinário. Mas na introdução dizia que sim. Aí o aluno fez o quê? Leu a introdução, marcou a resposta e, quando pega o gabarito, se decepciona. É igual, ontem foi a prova do concurso da EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, e vários alunos mandaram para mim, vários, adivinham o quê? Dúvidas em relação a que assunto? Texto. E geralmente o aluno fica em dúvida entre duas alternativas, né? A primeira questão, fica em dúvida entre a A e a C. Marquei A. Aí o gabarito foi C. Beleza, gente? Então, depois dessa rápida introdução, vamos começar aqui o nosso conteúdo. Deixa eu só passar aqui, compartilhar aqui a tela aqui, para poder passar aqui. Bom, primeira coisa é saber que todo texto é escrito em dois tipos de linguagem, tá? A linguagem chamada de verbal e a linguagem não verbal. Professor, o que é a linguagem verbal? A linguagem verbal, gente, é a linguagem, a palavra verbo em latim, a palavra verbo em latim significa palavra. Então, quando nós falamos em linguagem verbal, nós estamos falando em uma linguagem representada por palavras. O quê? Então, a linguagem verbal, ela é aquela presente em um texto escrito. Na linguagem verbal, o texto deve ter palavras, deve ter o encadeamento. Esse encadeamento aqui é encadeamento de quê, professor? O encadeamento de ideias, tá? Claro, né? Você tem que ter uma logicidade. Senão você não compreende o texto. Tá joia? Esses slides, eles ficarão no final da manhã disponíveis no Google Sala de Aula. Vamos criar a pasta, tá joia? Na turma vai ter lá o material e eu vou mandar também para vocês após a aula, tá, gente? E nós temos que ter um assunto. O que é o assunto, professor? O assunto é o tema a respeito do qual o texto fala, tá? E aí nós podemos ter, como exemplo da linguagem verbal, um texto poético, uma notícia de jornal, um romance. Todo texto escrito com palavras é um texto verbal, pertence à linguagem verbal. Bom, agora, nós temos a linguagem não verbal.
O que é a linguagem não verbal, gente? A linguagem não verbal é aquela que será representada pelo quem? Por sinais, por imagens. Por exemplo, quando você está conduzindo um veículo e você vê esta placa aí na frente, certamente você vai dar prioridade a quem, galera? Ao pedestre, não é? Porque, apesar de ser apenas uma imagem, não há a presença de palavras, mas essa imagem, ela transmite o quê? Ela transmite uma informação. Aqui também, né? Quem é que vai estacionar um carro debaixo de uma placa dessa? Só se você quiser ser multado. Os dedos das mãos, né? Interessante, você faz assim uma coisa, lá no Havaí, isso aqui, né? Hang loose é uma saudação, isso aqui ninguém gosta de levar, isso aqui é que você está mal, né? Imagina se você está no trânsito e alguém faz isso aí com você, né? Dá até morte. Quando você pega o dedo e faz assim, ó, balança próximo ao rosto de uma pessoa, você está ameaçando. A maneira de você se vestir, as cores que você usa, a decoração da sua residência, tudo isso é um tipo de linguagem, tá? Que é a chamada linguagem não verbal. Abra os olhos. Muitas questões em concursos, que sejam elas discursivas, ou seja, redação, ou objetivas, são elaboradas a partir de temas dados com imagens. Quando nós fizermos exercícios, nós faremos várias questões em que não há sequer uma palavra a ser interpretada. Há uma imagem, e isso torna mais difícil a interpretação. Por quê? Porque exige mais do aluno uma coisa chamada sensibilidade. Não é para você interpretar uma imagem, um poema, você tem que ter sensibilidade. Infelizmente, é algo que, por conta dos tropeços da vida, ao longo de nossa existência, nós vamos perdendo. Então, eu prefiro interpretar um texto jornalístico, numa prova, a interpretar, por exemplo, um poema, uma charge, até mesmo uma história em quadrinho. Até porque também a charge, a piada, o poema, a história em quadrinho são escritos em que tipo de linguagem? Linguagem conotativa. Lembra? O que é a linguagem conotativa? É a linguagem empregada em sentido figurado. Então, eu digo, minha mãe é uma rosa. Claro que ela não é uma rosa. Quando eu disse que ela é uma rosa, é porque ela é linda, ela é sensível como uma rosa. Mas aí eu tenho, nesta metáfora, um exemplo simples de linguagem figurada, que é a linguagem conotativa. Já o texto jornalístico, por que eu acho mais fácil nós analisarmos em uma prova de concurso? Porque ele vem escrito na linguagem denotativa. O que é a linguagem denotativa, professor? É a linguagem objetiva, clara, direta. Qual é a finalidade da linguagem denotativa? Informar. Então, é mais fácil nós assimilarmos, nós compreendermos a mensagem que é transmitida de um texto em que a linguagem é denotativa do que daquele que a linguagem é conotativa. Nós veremos que, geralmente, há muita dificuldade em interpretar poesia. Eu trago um poema para a sala, dou um tempinho, gente, interpreta. Um ou dois conseguem interpretar. Né? Não conseguem chegar àquilo que o autor realmente deseja transmitir. Gente, o tamanho do texto não importa, tá? Eu tenho textos muito curtos, existem poesias com 2 linhas, e eu já vi em concurso público
vocês também já devem ter visto aqueles textos enormes, extremamente cansativos. Às vezes, até pegando uma página inteira da prova, às vezes até 2 páginas. O que deve haver é significação. O que é significação, professor? O que é que significa dizer que o texto deve ser significativo? Que ele tem que ser compreensível. Ele tem que ter um encadeamento lógico de ideias, de modo que o leitor consiga compreendê-lo. Em relação ao tamanho, pouco importa. Olha aqui, o Vinícius de Moraes costumava escrever textos, não é? Nesse poema chamado Tomara, ele fala: tomara que a tristeza te convença que a saudade não compensa e que a ausência não dá paz. É o verdadeiro amor de quem se ama, tece a mesma antiga trama que não se desfaz. E a coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais. Gente, isso, olha, hoje é segunda-feira. Eu juro a vocês, está gravando. Se fosse numa sexta-feira, eu dispensaria vocês e a gente ia um barracinho agora tomar uma gelada, porque o negócio desse, ó, eu fico toda arrepiada, para dizer que é mentira meu, eu aqui arrepiada. Meu amigo, isso é muito lindo, não é? Tomara que a tristeza te compensa, que a saudade não compensa. Você perdeu o grande amor, acabou o namoro, acabou o casamento. Há aquela dor causada pela ausência, mas ele fala: tomara que a tristeza que você está sentindo te convença que a saudade não compensa, a saudade não faz bem e que a ausência não dá paz. Olha que confronto, gente. Ele fala que, ao mesmo tempo, a saudade não compensa, né? Não vale a pena chorar, mas a ausência não dá paz. O que é que significa? Apesar de eu te dizer que você tem que tocar a vida, aquela dor da ausência sempre vai existir. Eu perdi mais ou menos a minha vida, a minha avó, está fazendo, eu acho que 10 anos, mas sempre fica aquele vazio, a gente sente, né? Quando você perde uma pessoa amada, que seja um parente, que seja um relacionamento, se você amou, você sente. Aí ele fala: e o verdadeiro amor de quem se ama tece a mesma trama que não se desfaz. Em outras palavras, pode vir um aqui, outro ali, dizendo: olha, você vai esquecer. Mas a trama, o que é uma trama? É uma história. Um filme é uma trama, um romance é uma trama. A trama é a mesma. Ela não se desfaz. Você tem que tocar a vida, mas a dor sempre vai existir. E a coisa mais vivida que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais. Ou seja, aproveita a vida. Vinícius de Moraes, ele seguia um preceito. Um dia desses, eu até publiquei no meu Instagram, no Stories, uma expressão latina chamada carpe diem, que, em outras palavras, significa aproveite o dia. O momento que você vive hoje jamais será repetido. Tem até um filme que eu sugiro a vocês, muito belo, com aquele rapaz que fez Jumanji, que fez Uma Babá Quase Perfeita. É o Williams. Quem puder aí me ajudar, é o Williams alguma coisa, estou com o nome dele aqui na cabeça. Ele até teve na pandemia, ele tinha um mal súbito de ter ilusões,
e ele tinha ilusões de monstros atacando, ou ele era um comediante super famoso, né? Então, é o Williams alguma coisa, e ele fez um filme muito lindo, que é Sociedade dos Poetas Mortos. Já ouviu falar? Tenta ver no YouTube. E o filme fala muito isso aqui, ó. De aproveitar a vida, aproveitar o dia. Tu tá vendo aí? Não. Coloca aí. Uma babá quase perfeita. Você vê o ator principal. Deixa eu ver aqui. Já assistiram Jumanji? Nunca assistiram Jumanji, gente? Aquele jogo que se torna realidade, um filme do caramba. Nunca viram, não. Caraca. Pronto, já achei aqui. Robin Williams. Robin Williams. E a morte dele foi muito triste, né? Porque ele se suicidou, né? Ele era um comediante, já ganhou Oscar, um dos maiores comediantes de todos os tempos, só fez sucesso. Depois coloca no Google Robin Williams e ele tirou a própria vida. Eu lembro, quando eu soube assim, eu fiquei muito triste, porque eu assistia muito aos filmes. Né? Viram aí o perigo da poesia? Você pega um poema, né, do Vinícius. Ó rosa, rosa minha, és tão bela quanto o dia, és minha maior inspiração, a fonte da minha poesia. Aí a questão pergunta, quem é essa rosa? E aí? Aí um aluno diz assim, não, é a mãe que ele perdeu quando era jovem. Aí outro fala, não, essa rosa era um amor platônico, que nunca se materializou. Não foi a esposa que ele perdeu. Por isso que é difícil, né? Porque quando ele fala, ó rosa, rosa minha, tão bela quanto o dia, és minha maior inspiração, a fonte da minha poesia, quem é essa rosa? Inclusive, o Pablo Neruda, que já ganhou o Oscar da literatura, escreveu também um filme, uma obra que se tornou um clássico, vocês têm que assistir. Chamaram O Carteiro e o Poeta, um dos filmes mais vendidos de todos os tempos. Ele dizia, o Vinícius também dizia isso, tolo é um professor de literatura que tenta, juntamente com seus alunos, interpretar meus poemas. Sábio é aquele que os faz senti-los. Porque Vinícius dizia que nunca, por mais inteligente que você fosse, você saberia interpretar corretamente um poema dele. A não ser se você fosse íntimo da vida dele, para saber aquilo que ele estava sentindo e de quem ele estava falando. Vocês sabem que não há uma estimativa para quantas mulheres Vinícius de Moraes escreveu seus poemas, porque nem ele dizia. Mas, em sua biografia, um professor da USP estimou que ele amou aproximadamente 300 mulheres e escreveu poemas para cada uma delas. Imagina, gente. Tem como nós sabermos o sentimento dele em cada um daqueles textos? Impossível, né? Olha, muito cuidado com isso aqui, porque tem a ver com o que eu falei há pouco. Nunca leia o texto por pedaço. O texto é um todo, tá? O texto é um todo. Então, é muito importante você ler sempre a questão para depois, você ler o texto, perdão, para depois você fazer a questão. Por exemplo, se eu perguntar para vocês o que é que significa a palavra banco, o que é que significa a palavra banco? Vocês vão dizer, professor, depende do contexto. É ou não é? Porque pode ser banco de dados, se for algo relacionado à informática. Pode ser banco de você se sentar. Pode ser banco, instituição financeira, né? Para você depositar, sacar dinheiro. Então, a gente só sabe o significado da palavra banco se nós analisarmos o que, pessoal? O contexto. O que é o contexto, professor?
O contexto é a palavra. O contexto é a palavra no texto, certo? Se você não analisar o texto todo, você vai fazer o quê? O contrário, descontextualizar. Sabe quando é que isso aqui acontece na prática? E nós veremos isso aqui em sala com certeza. Quando o aluno diz assim, ó, professor, eu pensei que... Eu começo a corrigir os exercícios. Aí eu digo, galera, e aí, qual a resposta? A galera, letra A, não, é a B. A galera, eu pensei que... Sabe por que você pensou de maneira equivocada? Porque você descontextualizou, tá? Se você não contextualizar, pode acarretar entendimento indevido e aquilo que eu falei no início, sempre ler o texto naquelas três leituras para saber exatamente o que o autor está transmitindo, tá, gente? O pessoal que está aqui na sala não tem, que aqui a visão é outra, né? Quando a gente transmite pelo Instagram, é somente o celular, e fica tranquilo. Veja aqui. Agora, pelo Google Meet, tem a galera da sala, que está tendo uma visão, e aqui eu estou tendo outra. A gente tem que... É quase um filme. Agora tá beleza, né, gente? Agora ficou show aí. Bom, vamos lá. Deixa eu... Pessoal, eu gostaria agora... Eu vou dar um tempo, tá? Eu gostaria que vocês lessem esse texto aí, por favor. Leiam aí. Ok? Leram? Agora, leiam. Não vou falar nada. Respondam.
E aí? O que vocês acham aí? Pode falar, o pessoal daqui, ó. Vamos. O pessoal que está em casa também pode escrever no chat, tá, gente? Olha. Vou ver aqui. Explode um posto de combustível e o frentista morre no acidente. O cara estava lá abastecendo, morreu. Um perito técnico policial vai até o local, faz a perícia e, dentre outras informações, escreve no relatório o seguinte trecho. Ele pega a prancheta e escreve: o frentista cheirava a gasolina. Não vou falar nada. Eu quero ver o que vocês vão dizer. Segundo o texto, o verbo cheirava tem um significado de exalar ou inalar. O que vocês acham? Exalar? Errado. É inalar. Veja bem. Quando ele colocou segundo o texto, é segundo esse fragmento aqui, olha. Certo? Do jeito que está aqui, sem você pegar este fragmento no texto, porque se eu analiso este fragmento no texto, aí eu tenho um chamado contexto, que eu acabei de explicar. O que é o contexto? Em que consiste você contextualizar? Consiste em você, interpretar o fragmento dentro do texto. Agora, do jeito que está aqui, qual é a pergunta que eu faço ao verbo? O frentista cheirava, o que é que ele cheirava? O que? A gasolina. Cheirar significa inalar. A mãe cheirava o filho, beijava o filho. O chefe, o cozinheiro cheirava o feijão. Aqui significa inalar. Agora, olha a segunda pergunta. A segunda diz o quê? Segundo o autor do texto, levando em consideração o contexto. E aí, o que é o contexto, galera? É aquele fragmento dentro do texto. Aí, lendo o texto, sabendo que houve uma explosão, o frentista voou, caiu, o combustível foi derramado em cima dele, chega o perito da polícia, pega a prancheta e diz: caramba, que capinha, que odor forte. Aí ele escreve na prancheta: o frentista cheirava a gasolina. Aí o colega do perito disse: cheirava a quê? Eu não te ouvi bem. Vira a diferença? Aqui, considerando o contexto, não é que ele inalava a gasolina. Aqui ele cheirava a quê? Ele estava ensopado de gasolina. Muda até a interpretação gramatical, que eu não vou entrar aqui. Num detalhe, porque não nos interessa. Então, quando a questão pede que você analise aquele fragmento sem considerar o contexto, é só ali. Se falar do contexto, aí você tem que pegar a frase do texto. Gente, eu desafio qualquer um aqui. Se eu quiser elaborar 10 questões em cima de um texto e fazer com que vocês errem as 10, a gente faz isso.
e eu pago 10 vezes o que vocês apostarem comigo. A galera de casa aí, é só mandar para os alunos da escola que topa o desafio. Agora eu faço na sala, viu? Porque eu já fiz desafio com o aluno e o aluno não me pagou. Você apostar R$10, eu pago 100. Qual é a aposta? Das 10 questões, se você acertar a metade, eu pago a você 10 vezes o que você apostou. Só é dizer o valor que eu trago em espécie. Agora, casadinho. Professor, quantas vezes você perdeu esse desafio? Honestamente, nenhuma. Porque isso aí é o que nós chamamos de método de indução. Isso tem muito, sabe onde? No raciocínio lógico. A gente pode induzir o leitor ao erro. Durante o texto, eu posso deixar pistas falsas para fazer com que você erre a questão. Gente, vou botar um segredo para vocês. Eu já fiz concurso, já fui fiscal de sala, já fui fiscal de corredor, já elaborei questões, já corrigi redação do Enem, já corrigi redação de concurso público. De 3 questões de concurso, uma o elaborador faz para o aluno acertar. É uma questão muito fácil. Vocês vão agora compreender porque vocês já passaram por isso. Uma é muito fácil. A outra já é mais ou menos. E a terceira é feita para você errar. Só quem fizer a terceira leitura que eu falei, a conclusiva, e fizer muito bem a segunda, que é a leitura investigativa, consegue responder a terceira questão. Entenderam como é que funciona? Bora lá. Então, isso aqui é para aquele aluno que não gosta de ler o texto todo, que pega a questão e vai buscar a resposta no texto antes de terminar o texto, quando coloca a carroça na frente dos bois, né? Resumindo, para compreender uma determinada passagem do texto, é necessário considerar o restante desse texto. Avaliar as informações do conjunto, isto é, da totalidade do texto, é o que se chama de contexto. Quando se faz uma interpretação de somente uma passagem isolada, corre-se o risco de prejudicar a interpretação total, que é o que eu coloquei para vocês no início da aula. Está claro, gente? Show? Bom, vamos lá. As frases produzem significados diferentes de acordo com o contexto em que estão inseridas. Torna-se assim necessário sempre fazer um confronto entre todas as partes que compõem o texto. Uma interpretação errada pode levar ao duplo sentido, ou seja, à ambiguidade. Gente, imagina uma frase dessa, hein? Vi a cadela de tua irmã na praia. Imagina você dizer isso para um cara de 2 metros de altura, hein? Ou você tem que torcer para que ele tenha uma irmã que, por algum motivo, tem uma cadela que vá à praia, ou você vai apanhar com força, né? Vironildo comeu uma feijoada e sua prima também. E aí? Duplo sentido, né? De repente ele era canibal, ninguém sabe. O policial prendeu o ladrão em sua casa. O policial prendeu o ladrão na casa do policial ou na casa do ladrão? Alguém poderia me dizer como é que nós retiramos daqui essa ambiguidade? Como é que a gente poderia, neste caso,
tirar essa ambiguidade aí, gente. E aí? O que é que vocês acham? Se eu quisesse dizer que o policial prendeu o ladrão na casa do policial, como é que seria? Tem várias formas de eu fazer essa construção. O pessoal de casa também pode colocar aí no chat que eu estou lendo tudo, hein? E aí? Eu poderia dizer, o policial, vírgula, em sua casa, vírgula, prendeu o ladrão. Né? Agora, se eu quisesse dizer que o policial prendeu o ladrão na casa do policial, como é que seria? Aí tem várias formas, né? Eu poderia colocar o ladrão no início, o ladrão, vírgula, em sua casa, vírgula, foi preso pelo policial. O policial prendeu, se eu dissesse assim, o policial prendeu o ladrão na casa dele, ainda teria duplo sentido, porque na casa dele seria na casa do policial ou na casa do ladrão. Muito cuidado com o duplo sentido, tá, gente? Eita! O que é isso aí? O que é que vocês estão vendo aí? E aí? Pessoal de casa, o que é que significa isso, hein? Essa coisa aí, esse esplendor de manhã cedo. E aí, o que é que significa isso? Alguém pode dizer? Quem pensou numa bunda com fio dental verde se equivocou. Uma vez um aluno disse que era uma bunda lendo alguma coisa no celular. Aí exagerou, né, gente? É uma careca, né? A foto feita de cima. O rapaz com uma camisa verde, né? Olha aí a ambiguidade na imagem. E aí? Imagina você lá no Rio de Janeiro, hein? Num carro com GPS. Aí o carro te leva a uma comunidade, ó. Lá no Morro da Mangueira, para quem não conhece o Morro da Mangueira, hein? Facilita o troco ou então leva bala. Lembrando que dependendo do local em que você esteja no Brasil, bala é o que aqui, pelo menos, em nossa cidade, nós chamamos de bombom, né? Em Natal, chama-se confete. No Rio, bala, tá? Isso aí, o que é isso aí? Olha o duplo sentido. O que é que vocês estão vendo primeiro? O que é que vocês viram de cara? Todo mundo aqui na sala viu um coelho. Pessoal de casa consegue ver alguma coisa? Alain viu ali. Não, Alain, não era o joelho, era o ombro da pessoa, né? Visto de cima. E a galera que está em casa, digita aí o que é que vocês estão vendo. Aqui na sala, todo mundo viu de cara um coelho. Interessante, né? Eu, quando vi essa imagem pela primeira vez, eu não vi um coelho. Pessoal também de casa viu um coelho. Eu não vi realmente um coelho. Eu vou pegar aqui o celular e vou pegar essa imagem que está aqui deitada assim, ó, e vou colocar em pé. O que é que vocês estão vendo agora? Aqui, o pessoal de salão. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Estou vendo o quê? Um pato. Um pato deitado. Né? Eu, de primeira, eu vi um pato. Tem muito isso na internet, né? Aquelas contas de programação neurolinguística, eu gosto muito. E aí, isso aí está ligada
a parte do cérebro em que você mais raciocina. Se é do lado direito, se é do lado esquerdo. Por exemplo, uma visão mais clara é interpretada pela parte do quadro do lado direito. Vocês são destros? Todos vocês são destros? Então, vocês viram tendencialmente aí o coelho. Interessante, assim, eu nasci, entre aspas, eu cresci canhoto. Sendo que, quando eu era criança, eu tinha vergonha de escrever com a mão esquerda. Porque todos os meus amiguinhos e minhas amiguinhas escreviam com a mão direita. E aí, uma vez, a professora atrapalhou a aula, que era me com dificuldade, ela pediu para pediu ao funcionário da escola, para o funcionário me trazer uma cadeira em que o braço era do lado esquerdo. Eu fiquei muito assim constrangido, fiquei com vergonha, porque os coleguinhas ficaram tirando onda da minha cara. E eu cheguei para minha mãe e disse: mãe, me ensina a escrever com a mão direita. Então, assim, eu escrevo com a esquerda, mas eu aprendi a escrever mais com a direita, mas eu sou canhoto em tudo. E quando você é canhoto, quando você tem essa parte esquerda do cérebro, em que se interpreta mais imagens, principalmente, você não vê aquilo que as pessoas normalmente vê com mais clareza. Por exemplo, eu até hoje eu vejo isso aqui não com cores. Agora você já está vendo só o papo, né? Aí é o duplo sentido, né? Depende do ângulo, né? O pessoal dizendo aqui, realmente, depende do ângulo, né? Vamos lá. Pessoal, essa parte aqui do meu material, eu preparei, quando houve já há bastante tempo um concurso para o Banco do Brasil. Uma senhora de 59 anos, ela tinha recém se aposentado como professora do município, e o sonho dela era sempre trabalhar no Banco do Brasil. E ela foi aprovada aqui conosco no Banco do Brasil aos 59 anos. E, certa vez, eu ministrando aula, e, claro, o material a gente vai sempre aperfeiçoando, né? E ela, no final da aula, disse para mim: Tiago, o que é que eu tenho que fazer para interpretar bem o texto? Porque eu sempre tive bastante dificuldade. Veja bem, existem pessoas que têm uma facilidade natural para a interpretação, não é? Assim como, por exemplo, há pessoas que têm uma facilidade natural para a escrita. Nós veremos em breve ortografia, e em ortografia, quando eu faço exercícios, vários alunos me dizem que nunca estudaram regras, mas não erram. Por quê? Porque essas pessoas têm uma base de escrita forte, sempre escreveram. Em relação à interpretação, é a mesma coisa. Pessoas que têm o hábito da leitura terão facilidade em interpretar. Eu vou fazer uma pergunta agora que pode doer no coração. Estamos aí pertinho da conclusão de mais um ano, e eu pergunto a vocês: quantos livros vocês leram durante este ano? Não precisam me responder. Eu já tenho mais ou menos aí uma ideia. Quando eu digo ler, é ler da primeira à última página. E livro é conhecimento, né? É controle do seu comportamento, da sua ansiedade, sobriedade, poder, enfim. E geralmente hoje não se lê mais, porque tudo se busca de maneira instantânea no grande oráculo chamado Google, né? Então, isso torna um pouquinho mais complexa essa atividade nos dias de hoje. Mas eu pensei no que ela falou, pensei, e aí eu cheguei a uma conclusão.
Para você interpretar corretamente, você tem que ler bastante. Por quê, professor? Porque a leitura, ela vai te dar um embasamento teórico. Para você compreender um texto, você precisa ter conhecimento sobre aquele tema, não é verdade? E como é que você adquire esse conhecimento, professor? Lendo. Quantos de vocês não tem na família uma pessoa que todo mundo fala, fulaninho é muito inteligente, aquele primo, aquele tio, que em uma reunião familiar todos param para ouvi-lo? Na minha família, eu tenho dois, um tio e um primo. Quando eles falam, todo mundo para, porque tem uma oratória assim, um discurso que prende a atenção, mas nunca quiseram estudar. Nenhum dos dois. Não terminaram faculdade, não sei nem se terminaram o ensino médio. Vivem bem hoje, mas vivem bem porque tem negócios, né? Para você colocar, para você se tornar empresário, só precisa saber empreender, não é verdade? Quantos empreendedores não têm nenhum ensino médio e são ricos? Vejam os homens mais ricos do mundo, pesquisa a história, que vocês vão se surpreender. Mas são inteligentes. Agora, uma coisa é como dizia Einstein, físico, grande físico. Certa vez, uma jornalista britânica perguntou a ele, a Albert Einstein, disse, você se considera um gênio? Ele falou, de forma alguma. Aí ela ficou surpresa, né? O cara, um gênio da física. Quantas teorias Einstein não criou? Aí ela perguntou a ele, é para você, o que é um gênio? Ele disse, o gênio é apenas uma pessoa que estuda um pouco mais que as outras. Eu só sei o que eu sei porque eu estudei. Aí ele explica, cada pessoa tem facilidade para alguma coisa. E eu tenho para a física. Por exemplo, eu, professor Tiago Lucena, eu tenho muita facilidade para idiomas. Eu estudo idioma, rapidinho eu pego. Para direito, mas eu tenho dificuldades para outras coisas. Agora, Einstein dizia, você pode até ter facilidade para alguma coisa, mas se você não estudar aquela coisa, jamais você será bom naquilo que você faz. Então, você pode ter facilidade para a matemática. Como um aluno aqui semana passada, em uma turma tarde, me disse, professor, raciocínio lógico eu não tenho problema, porque eu tenho muita facilidade. Aí eu disse, você estuda? Não. Cuidado, porque você pode se deparar com questões em que mesmo você tendo facilidade, você não vai responder, porque você não tem conhecimento. E enquanto não se vende um chip com conhecimento, era muito legal, né? Eu quero conhecimento do professor Tiago Lucena em língua portuguesa. Quanto é? R$200. Como? Absorve tudo que o professor Tiago estudou ao longo de 26 anos. Era muito legal. Mas enquanto não tem isso, vocês têm que ler bastante para adquirir conhecimento, que é fundamental para alcançar a compreensão de um texto. Zuckerberg, sim, criador do Facebook, é um exemplo. Entrou em Harvard, mas não terminou. Exatamente. Ele mesmo já disse isso. Entrou em Harvard. Quantos não queriam ter um diploma de Harvard? Mas ele disse, a faculdade não está me servindo. Eu quero pôr em prática minhas ideias. E hoje é o que é. E a gente tem vários outros exemplos que comprovam isso. Bem, para ter conhecimento,
nós precisamos ler. E existem 3 tipos de conhecimento: o conhecimento linguístico, o conhecimento textual e o conhecimento do mundo. Professor, o que é o conhecimento linguístico? O conhecimento linguístico é o conhecimento gramatical. Esse eu garanto que vocês vão aprender. É o que você aprende numa aula de gramática, por exemplo. Então, por exemplo, deixa eu compartilhar aqui a tela para quem está em casa. Pronto. Ó, pessoal, imagina, vou dar um exemplo de conhecimento linguístico. Show? Então, ó, imagina uma frase do tipo: as garotas lindas foram à festa de João. Show? As garotas lindas foram à festa de João. Eu vou pegar esta mesma frase. Sabe o que é que eu vou fazer aí? Eu vou pegar a palavra lindas e vou isolar entre vírgulas. Qual é a classe gramatical de garotas? E aí? Qual é a classe gramatical da palavra garotas? Garotas é um substantivo, tá? Substantivo é aquela classe que dá nome a seres e a coisas. Qual é a classe gramatical da palavra lindas? Oxe, ainda bem que tu falaste. Eu estava vendo aqui, aí estava aparecendo aqui. Agora vai. Beleza? Qual é a classe gramatical da palavra lindas? Lindas é o quê, galera? Lindas é um adjetivo, não é? Porque qualifica quem? Qualifica o substantivo garotas, não é? Eu gostaria de saber o seguinte: qual é a diferença que vocês percebem entre a frase de cima e a frase de baixo? Qual é a diferença? Ah, na frase de baixo eu tenho o quê, pessoal? Vírgulas. Olha, qual é a diferença de interpretação? Alguém poderia me explicar? Qual é a diferença entre interpretar a primeira frase e a segunda?
E aí, essas vírgulas, para que vocês saibam interpretar, vocês precisam ter aqui conhecimento aqui, o conhecimento linguístico, que é o conhecimento gramatical. E aí, alguém sabe? Ninguém sacou? É o seguinte, ó, vamos lá. Adjetivo, sem estar isolado entre vírgulas, depois de substantivo, transmite uma característica permanente. Olha que coisa legal, gente. Isso aqui, numa questão de interpretação, o aluno até pensa que é interpretação, mas, na verdade, é o quê? Gramática, certo? Então, aqui é o seguinte, ó. Adjetivo sem estar isolado entre vírgulas, que é o caso aqui, ó, o adjetivo não veio entre vírgulas, depois de substantivo, transmite uma característica permanente. Eu acho que eu não... eu parei de compartilhar a tela, né? Deixa eu compartilhar aqui. Beleza. Agora sim. Todo mundo está vendo aqui em sala. Pronto, olha aí. Anote isso aí, essa dica, gente, que é muito boa. Anota aí no caderninho, ó. Adjetivo, sem estar isolado entre vírgulas. Depois de substantivo, transmite uma característica permanente. Certo? O que é que significa? Significa dizer que aqui, ó, as garotas, elas são belas, tá? Independentemente delas terem ido à festa, ter feito cabelo, maquiagem, elas são sempre belas. Transmitem uma característica o quê, galera? Permanente. Show? Pode copiar à vontade aí. Boa. Estou sentindo empolgação total, hein, galera? Bora detonar, hein? Todo mundo aprovado, hein? Amém? Amém. Ok? Agora,
Olha só, hein? Podemos? Agora, olha aqui, gente, presta atenção aqui, ó. No segundo exemplo, o adjetivo veio entre vírgulas, não foi? Preste atenção, não copie nada, só olha aqui, ó. Se liga aí, hein? Atenção. Adjetivo, ó. Isolado entre vírgulas, transmite uma característica, olha a palavra, momentaneous. Olha para mim, gente, ó, olha aí, ó. As garotas, vírgula, lindas, vírgula, foram à festa de João. O adjetivo veio entre vírgulas ou não? Veio. Qualidade permanente ou momentânea? Momentânea. Eu pergunto, as garotas são, eu coloquei até que belas, né? Que belas, são lindas. Eu pergunto a vocês, as garotas, elas são lindas ou elas estavam lindas aqui no segundo exemplo? Isoladas entre vírgulas, a característica, a qualidade não é momentânea, então elas não são lindas, elas estavam lindas no momento em que foram à festa de João. Olha a diferença, hein? Se eu dissesse as garotas, vírgula, lindas, vírgula, foram à festa de João, elas foram ao salão, ajeitaram o cabelo, maquiagem, colocaram aquele vestido de deusa, mas no outro dia, tiraram tudo isso, a gente percebe que elas não eram, que elas não são lindas. Naquele momento, elas estavam lindas. Mulheres, com todo respeito, eu amo as mulheres, obviamente. Tenho 2 filhas, minha mãe, minha irmã, minha esposa, as mulheres que eu mais amo. Mas, às vezes, semana passada, eu não lembro a influencer. Me lembrei. Eu não vou falar aqui na frente da câmera, mas para quem está em sala, quando nós dermos o intervalo, eu vou dizer quem. Uma influencer super famosa, 2, com milhões de seguidores. Uma tem 9 milhões, a outra tem 13 milhões, eu acho. Aí, gente, eu as vi sem maquiagem. Eu quase não reconheci. Caramba! Essa mulher eu achava linda, mas ela não é linda. Ela fica linda. Então, esse linda dela tem que vir entre vírgulas ou sem vírgulas? Entre vírgulas. Tá joia? Alguma dúvida, galera? Então, adjetivo depois de substantivo. Entre vírgulas, qualidade momentânea. Sem vírgulas, qualidade permanente. Ou seja, presta atenção um minutinho aí, todo mundo de casa, todo mundo de sala, presta atenção. Isso aí é uma regra do emprego das vírgulas, viu? Todo adjetivo depois de substantivo, eu posso isolá-lo entre vírgulas? Posso. Essas vírgulas são obrigatórias? Não, elas são facultativas. Mas, se eu colocar ou se eu tirá-las, o que é que vai mudar? A interpretação. Show? Vamos, neste momento, dar o intervalo